Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um TIF Talks. Eu sou a Cristiane Mendes, fundadora da TIFs Group, e o TIF Talks é uma forma dos nossos TIFs compartilharem experiência, expertise com as empresas e com o mercado em geral. É sempre apresentado aqui no LinkedIn, em algumas plataformas da TIFs Group, e tem como objetivo entregar conhecimento aplicável nos negócios de vocês. É um encontro sempre rápido, focado nos desafios da empresa, e a gente está muito feliz de receber hoje o nosso convidado, Ricardo Gasoli. Muito prazer, seja bem-vindo aqui. Muito prazer, Cris. Prazer em revê-la, né? É Legal e verdade. obrigado do convite. Exatamente. Deixa eu contar um pouquinho de ti para quem está nos assistindo. O Gasoli atuou por mais de 20 anos na área de tecnologia, sendo 17 anos na IBM, até ele se tornar o gerente geral da América Latina da área de serviços de infraestrutura. Ele ajudou a moldar as estratégias de transformação digital, auxiliando os clientes de diversas indústrias na execução dessas estratégias, e hoje ele está aqui com a gente para nos contar um pouquinho disso, né? Então, Gasoli, já que o nosso encontro aqui é super objetivo e rápido, já queria começar te perguntando, né? Por onde é que começa a transformação digital nas empresas? É uma boa pergunta, né? Muitas empresas me perguntam por onde começar, e eu sempre gosto de falar que deve-se começar pelo propósito, né? Qual que é o propósito da sua empresa, né? Aonde você quer chegar, né? E como é que a transformação digital vai te ajudar a levar nesse caminho. E aí é importante que, obviamente, que o time compre a transformação, né? E comece pelo CEO. E muitas vezes, Cris, eu encontro CEOs que falam assim: não, eu vou começar a fazer a transformação digital, e só fala da boca para fora. E não espere que isso vai acontecer assim, simplesmente dizer, eu vou fazer a transformação digital. Então, ele tem que se comprometer de corpo e alma, né? E, obviamente, também convencer, né, o time, né? O time tem que comprar essa transformação. Por que que nós vamos fazer isso? Aonde nós vamos chegar? Outro ponto importante, né, que eu acho é comunicar, né? Então, a transformação digital, eu nem chamo de transformação digital, eu chamo de estado perpétuo de transição, porque você nunca vai parar. Então, é super importante falar para as pessoas, para o time, a comunicação, saber como é que a transformação está acontecendo, como ela começou, onde ela está, quais os ganhos que nós estamos tendo, porque as pessoas, Cris, gostam muito de saber assim, onde o meu trabalho está contribuindo para o sucesso da empresa, para o futuro da empresa, né? Outra coisa importante, né, quando a gente fala de transformação, é ter um mapa do skill do time, né, os seus talentos, né? A gente fala dessa história de reciclar os conhecimentos, de adquirir novos conhecimentos, e principalmente com essa história da inteligência artificial surgindo, é muito importante que a empresa saiba quais são os skills que ela tem hoje e quais são os skills que ela vai encontrar e vai precisar no futuro. É como um time de futebol, né? Quando você monta o time de futebol, preciso de atacante, preciso de volante, preciso de goleiro. É super importante olhar os skills que você tem mapeados, né? E quais skills você vai precisar. Muito bom. Outro ponto importante é controlar a ansiedade, né? Porque muitas vezes as empresas querem um resultado de curto prazo, né? E obviamente está claro, né? Tem lá a pressão global, pressão dos resultados dos acionistas, e as empresas querem resultado para ontem, né? E isso não vai acontecer. A transformação é um processo longo. E por final eu diria que é importante ter, né, essa cultura ágil e governança, né? Porque muitas vezes as empresas põem no papel uma estratégia super bacana e no final não consegue alcançar o resultado. Por quê? Porque não tem governança, porque não sabe quais os indicadores que ela precisa, como é que eu meço esse resultado e como é que eu saio com esse resultado para o futuro que eu espero dessa transformação. Muito bom, muita coisa aqui para a gente explorar e para a gente detalhar. Então, entendemos o seguinte: isso parte do board e da alta diretoria. Não existe transformação digital de baixo para cima, e sim de cima para baixo. É isso que você falou. Depois disso, o que eu ia comentar é que é o seguinte:
Tá bom, então o CEO tem essa visão, ele tem que gerar engajamento da diretoria em prol desse objetivo. E daí existe uma conversa muito sincera sobre o que temos e o que não temos em prol dessa visão que a gente, que a gente pretende desenvolver. Aqui também eu acho que existe um problema, às vezes, de miopia, onde as empresas às vezes tentam encaixar o que já tem e usar o que já tem, né? E não se desafiam a entender que às vezes a gente vai ter que buscar fora algumas coisas que nos faltam. É isso aí, Gasoli? Tô indo no caminho certo? Está no caminho certo. E, obviamente, o CEO, né, uma vez que você compra e vai fazer essa transformação digital, é importante que o time colabore, né? Aquela história da equipe colaborativa, né? Então, a gente vê que o sucesso, né, a gente fala na metodologia ágil, né, onde você compõe grupos de trabalho, né, Ótimo. colaborando, né, e, obviamente, trazendo diversidade, né, super importante, diversidade dos conhecimentos e de pessoas, para que elas também surgiram ideias que vão trazer inovações e fazer a diferença nessa transformação. Porque quem faz o dia a dia tem boas ideias, né? E sabe qual é a dor que elas têm que resolver. E o mais importante, Cris, numa transformação digital, e as empresas que estão tendo sucesso, onde eu tenho conversado bastante, são as empresas que focam no cliente, na jornada do cliente. Como é que eu entendo essa dor que o meu cliente tem hoje e como é que eu faço com que a experiência desse cliente nessa jornada seja melhor a cada dia? Então, sempre foca no cliente. Porque muitas vezes, outro dia eu estava conversando com um empreendedor de uma startup e ele falou assim para mim, não, mas é que eu quero melhorar a tecnologia, eu quero fazer com que a minha ferramenta, a minha plataforma seja ainda melhor. Falei, cara, você fizer isso, o seu cliente vai comprar mais? Se não, não adianta, porque se você não está focando na jornada do cliente, não adianta a tecnologia. Pensa no cliente e depois você busca a tecnologia. Legal. Gasol, assim, quando a gente tenta entender transformação digital, é um tema muito grande, né? E isso tem uma relação direta com o porte das companhias. Se a gente fizer aqui um corte e olhar um pouquinho para as empresas médias, ou quem sabe pequenas, eu não sei se você pode dividir com a gente algum caso de uso, alguma experiência que você já viveu nesses 20 anos de atuação, para que a gente pudesse deixar mais claro para quem está nos ouvindo. Tá bom, por onde começar? Comecei pela diretoria, montei meu projeto, é um projeto de longo prazo, vou criar times e grupos para debater tudo isso, vou ter foco no cliente. Mas e aí? Consegue nos exemplificar e trazer um pouco para a realidade do dia a dia quais seriam esses temas ou casos que a gente teve sucesso, que você teve sucesso? Cris, é sempre importante olhar, né, aonde a empresa está, em que momento ela está, né? Então, algumas empresas que eu participei, aliás, de várias empresas, né? Obviamente, eles estavam numa jornada que nem digital, né? Os processos não estavam digitalizados, né? E nem sabia quais eram as dores nesse processo. Então, o primeiro passo é ele olhar e falar assim, bom, eu preciso digitalizar a minha empresa. Depois que você digitaliza essa empresa, você começa a eliminar esses silos de dados, onde você tem departamentos que não se comunicam, né? Então, eu tive uma entrevista com o marketing do Palmeiras, né? E ele falou assim para mim, Ricardo, quando eu criei, né, o sócio torcedor, o Avante, eu fiz ali comecei no Excel para depois começar a integrar os dados. Então, quando eu digo assim, integração de silos de dados, né, eliminar os silos de dados, é importante você ter integração dos dados para que depois esses dados comecem a gerar insights, né? Porque se você integra a empresa, mas não começa a gerar insights com os dados, né? Então, que dados eu quero gerar, que informação eu quero gerar. Se, por exemplo, você é um varejo, como é que o meu cliente compra, quando ele compra, o que ele faz com o produto, né? Que horário ele compra. Então, são insights que você pode começar a ter e oferecer produtos mais personalizados, criar a experiência, a jornada do cliente. Se você é uma área médica, né? Que horas ele toma vacina, quais são as vacinas, que doenças ele pode ter. Então, tudo isso usando a tecnologia. Mas primeiro você tem que ter a empresa
integrada com os dados para depois você começar a gerar insights e desses insights aí sim oferecer soluções e produtos que aquele cliente pode vir a comprar. Isso até para gerar esse engajamento dentro da organização em prol desse movimento de transformação digital, a gente também disseminar informação dentro da companhia faz com que as áreas fiquem mais engajadas, né? Porque elas passam a ver coisas que elas não viam antes. Então, acho que também essa coisa de não ser unidirecional, né? Eu estou entregando informações da minha área, mas estou recebendo um horizonte de novas informações e insights que podem ser transformacionais para nós. Então, se cria uma onda de possibilidade de inovação, né? E claro, é papel do gestor filtrar isso, colocar isso no tempo e entender o que disso vem antes, né? Porque senão também a gente se perde nas possibilidades, né? Você tem razão, e é por isso que eu falei no início que é importante comunicar, comunicar, comunicar. Às vezes, obviamente, uma das grandes barreiras para a transformação digital, que é importante falar, é a cultura. Numa pesquisa do Gartner, diz que no Brasil, 64% da barreira na transformação digital está aliada à cultura. E mundialmente, 46%. Então, veja você o desafio. Então, as pessoas têm medo de mudar. E as pessoas falam, bom, a transformação digital vai acabar com o meu emprego. Então, por isso que é importante você comunicar e dizer o seguinte, olha os ganhos que nós estamos tendo e olha a possibilidade de uma nova carreira que você vai ter logo à frente. Então, e é isso que você falou, aí as pessoas se motivam, falam, pô, eu estou vendo que o meu trabalho está dando um resultado e vai levar a empresa para esse patamar onde eu vou ter outras oportunidades. E por isso, obviamente, também o profissional precisa estar atento a se reciclar, a conhecer e não estar fechado às mudanças, né? Ou seja, a comprar a transformação. Se a gente for pensar um pouco nos erros de estratégia que a gente tem que evitar, eu ouso dizer aqui, lançar um primeiro, que assim, essa perda, esse erro no foco, né? Talvez seja uma das coisas importantes, escolher o tema errado ou a profundidade errada para começar. Mas eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, né? O que não fazer, né? Eu acho, eu penso o seguinte, né? Falo que a barreira cultural é uma delas, né? O segundo é não estar alinhado com a estratégia, né? Você ter muitas prioridades ao mesmo tempo, né? Eu acho, penso que esse é um grande erro, né? Então, às vezes, tem um projeto de transformação digital e as pessoas acham assim, bom, mas tem o resultado do trimestre, tem isso, tem aquilo, então são muitas prioridades. E um erro muito grave é você achar que a transformação digital vai andar em paralelo, né, da empresa. Ela tem que fazer parte, né, dessa transformação. Porque, obviamente, você tem que manter o core funcionando, né, que é o principal. Hoje eu estou aqui, e é esse aqui que me entrega o dia a dia, que garante os empregos, que garante o salário, que garante o faturamento. Mas esse aqui, né, esse momento atual da empresa, ele vai para um outro patamar, que é a transformação. Eles têm que se comunicarem, porque se andar separado, você vai fazer um dinossauro, né? Você vai ter um bicho de um lado e o atual aqui. Então, precisa estar conectado, né? E isso faz parte de um CTO, né? Que é o Chief Transformation Officer, quando ele olha isso tudo e sabe aí como é que faz essa integração. Mas, obviamente, as pessoas têm que se sentir parte disso, né? Porque se você não tem as pessoas, e eu falo, Cris, que a transformação digital não é sobre tecnologia, é sobre pessoas, porque são as pessoas que resolvem mudar, criar esse mindset e falar, realmente eu quero mudar. E eu vejo empresas que, por exemplo, eu já fui fazer transformação digital, empresas que todo time compra, é uma maravilha. E quando as empresas, você chega e as pessoas culturalmente não querem mudar e falam, sabe aquela conversa? Ah, eu sempre fiz assim. Ah, mas sempre funcionou. Então, as pessoas acham que isso vai ficar para o resto da vida. Então, elas acham que não precisam mudar. E esse é o grande erro. E a hora que elas acordam, é tarde demais. Eu acho que tem um mito também de que é caro e que não vai se pagar. Exatamente. É caro e não vai se pagar. Por isso que é importante estar alinhado com a estratégia, e com essa estratégia você
planeja o budget, né? Dosando, né? E aí você dosa, fala, bom, você não vai sair da água para o vinho da noite para o dia. Você tem que pensar, estruturar e falar, bom, quais são os passos que eu quero dar? Eu vejo empresas que saíram muito básicas, né? Não tinham informação, não estavam integradas, e hoje dão exemplos, estão aí na mídia falando sobre cultura orientada a dados, tomando decisões baseadas em dados, em fatos, né? E não simplesmente percepção. O Ricardo, quando a gente fala de transformação digital, a gente falou de alguns temas já aqui, né? Como a governança, como a cultura de dados, etc. Existem mais algumas palavras-chave ou temas que permeiam esse assunto que você poderia lançar aqui só para formatar a cabeça de quem está nos ouvindo aqui sobre o que engloba essa transformação? Os 5 pilares que eu gosto, né? Eu falo os 5 pilares da transformação digital, eu falo que é estratégia, cultura e organização, tecnologia, governança e dados, né? Dados e tecnologia, como eu falei. E aí, obviamente, né, quando a gente fala em tecnologia, aparece uma lista enorme, né? Quais são as tendências da tecnologia, né? E você veja que nesse último evento que eu teve, o South by Southwest em Austin, né, e o Web Summit, eu nunca vi tanta incerteza, né? As pessoas estão incertas qual é o futuro e qual é o impacto, né? Então, a gente fala de transformação digital, mas eu falo também que a gente tem que começar a pensar na transformação da inteligência artificial também, né? Porque ela já vai mudar tanto a maneira como a gente atua hoje, que também tem que se pensar no impacto dessa tecnologia. Então, falando dessas incertezas que estavam no evento, em 2022 só se falava em metaverso. No Verdade. final de 2022, quando o ChatGPT foi lançado, parou-se de falar em metaverso, que era o hype do momento, para se falar em inteligência artificial e ChatGPT. E foi a tecnologia que mais teve adeptos de uma forma muito rápida, mais que TikTok, mais que Instagram, mais qualquer outra tecnologia. Por quê? Na minha visão, é porque, obviamente, a inteligência artificial já vem há muito tempo sendo trabalhada, e, obviamente, com o lançamento e a facilidade que o ChatGPT trouxe, e agora com o Bard da Google, realmente vai ajudar bastante a produtividade nas empresas. Então, penso, né, que as empresas têm que estar de olho no que a inteligência artificial pode ajudá-los em termos de produtividade, de benefícios, né? E aí a gente vê a robótica, né? Nesse próprio evento, o CIO do parque da Disney mostrou que a Disney está usando robôs para começar a atender nos parques. A gente vê o robô enfermeira que está ajudando pacientes. A gente vê os drones, né, sendo usados tanto na entrega no varejo como a Amazon, ou na própria agricultura, fazendo mapeamento da lavoura. A gente vê os green techs com uma grande tendência, né, que é a tecnologia verde, como é que a gente faz a produção de energia, data centers com menos consumo de energia, mais energia limpa, inclusive. A gente fala de mobilidade, né, com realidade aumentada e realidade virtual, que a gente já vê em museus. Enfim, é uma série de tecnologias, né, de tendências que vão acontecer, e o próprio metaverso, Cris. Eu ainda sou muita gente eu coloquei um post sobre o metaverso e teve muitos comentários, né? Quase 25 mil views. Metade dizia que não, que o metaverso estava morto, e metade dizia que o metaverso não estava morto e que, inclusive, estavam ganhando dinheiro com ele. E a minha visão é que, quando essa tecnologia tiver mais madura, ou seja, mais interoperabilidade entre esses metaversos e uma capacidade computacional melhor, o metaverso vai ser um grande substituto da internet, né? Porque fazer compra num ambiente 3D, fazer treinamentos, né, tanto de carros, né? Eu vejo a BMW usando para fazer treinamento das pessoas em 3D, fazer interações, né? Jogos virtuais. Não tenho dúvida que o metaverso vai ser um grande sucesso. Então, o importante, né, não é buscar tecnologia.
O importante é saber aonde eu quero chegar, como é que eu busco as Para quê, pessoas, né? para quê, como essas pessoas, como o meu time compra essa transformação e vamos atrás da tecnologia para fazer essa transformação. O Mas eu Gasol, diria, o mais importante é estado perpétuo de transição. Não pense em começo, meio e fim. Não existe mais isso. O Gasoli estava aqui rindo, né? Escutando tantas coisas legais, tantos assuntos que você abriu agora no final, e pensando quanto aqui a nossa audiência, os empreendedores devem ter curiosidade, e pensando quanto eles aplicam nesse negócio, nos seus negócios, e quanto cada um desses temas abre uma segunda discussão, né? Então, aqui, até assim, a gente tem sempre o nosso carry code aqui, porque a gente sabe que dentro da nossa conversa é impossível que a gente finalize o tema. Esse tema aqui é só uma degustação, né, de quanto que a Tifes Group e o próprio Gasoli podem apoiar as organizações aqui nesses temas. Então, fica aqui o recado do nosso QR Code para que vocês possam aprofundar tudo isso com o nosso TIF e com os demais TIFs da Tifes. E eu queria te pedir, Gasoli, que tu dissesse para nós assim, um insight final, um conselho final para esses empreendedores e diretores de empresa que estão nos ouvindo aqui hoje, interessados nesse nosso tema. Bom, eu diria senso de urgência. Se você não começou a fazer a transformação digital, você está muito atrasado. Inicia imediatamente. E se você já começou, avance com urgência, porque esse tema, quando você acordar, se você não estiver atento, a disrupção vai acontecer e você vai desaparecer do mercado. Muito bom, muito bom. Gostei muito dessa visão que tu traz de continuidade de processo, sabe? Porque não é um evento, é um mindset que realmente vem para conduzir as organizações, né? Eu queria Exatamente. te agradecer muito, Ricardo, por esse tempo, por esses minutos. Dizer para o pessoal que a gente vai ter o maior prazer de continuar esse papo no site, na plataforma da Tifes Group, no QR Code, diretamente com o Gasoli. Gasoli, quer te despedir do pessoal? Sim, obrigado o convite. Espero que eu tenha ajudado o pessoal que está nos ouvindo. E, obviamente, mais uma vez, muito obrigado pelo convite aí, Cris. Foi um prazer. Muito obrigada. Foi ótimo esse momento de agregar valor aqui ao nosso Tif Talks. E até a próxima, pessoal. Muito obrigada. Até mais.